Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris, edição de feriado, que não será diferente das edições dos outros dias. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir da primeira página ou das primeiras páginas dos jornais. Jornais do Brasil e do mundo. A vida continua apesar do feriado. Aliás, uma curiosidade, Corpus Christi não é um feriado nacional. Então, para efeito trabalhista, não é um feriado nacional. O que acontece é que ele é um feriado local dos estados e municípios que decretaram esse feriado. Então, tem um monte de lugares que parece feriado, porque o ponto é facultativo, mas para efeito de pagamento, de hora extra, etc., etc., não é feriado nacional. Eu não sabia, fui me informar e tive essa surpresa, assim como a terça-feira de carnaval também não é feriado. Mas, por costume, isso foi sendo adotado. Quer dizer, o fato se adianta à lei. Aliás, devia acontecer isso sempre. Alguns fatos consolidados deveriam ser chancelados pela lei. Alguns, e muitas vezes não o são. Alguém não quer transformar Corpus Christi num feriado nacional, porque o Brasil é um país leigo, etc., etc., já adota um feriado de Nossa Senhora Aparecida como feriado nacional, que vincula oficialmente o Estado à Igreja e há uma separação total. Bom, é uma discussão que não termina nunca. Vamos às manchetes dos jornais. Boulos e Nunes mantêm empate, aponta Datafolha. A gente tinha ontem duas pesquisas, uma da Atlas, outra da CNN, enfim, uma dava Boulos na frente, a outra dava Nunes na frente, e agora sai uma pesquisa Datafolha. Não quero colocar desconfiança sobre nenhum instituto, mas o instituto que eu confio, são dois institutos que eu confio com tranquilidade. Não, eu colocaria três, mas eu confio dois com quase boto a mão no fogo. O Datafolha e o Quest. Aí erram, podem errar, mas por exemplo, o Datafolha, eu conheço os sistemas, eu trabalhei lá, acompanhei a fundação do Datafolha, etc., etc., e sei os cuidados que são tomados na Folha de São Paulo para que um erro não manche a reputação do jornal, essa vinculação. Então, tem o fiscal do fiscal, é científico até quanto uma pesquisa pode ser científica, obedece a determinadas regras. E erra, já errou, mas tem acertado também. Tem acertado e muito. E os outros institutos, também tem um que é uma estrela que vai ascendendo, que é o Instituto Paraná, que tem se comportado bem também, os resultados das eleições têm coincidido com o que apresenta esse Instituto Paraná.
Bom, vamos ao trabalho do Datafolha. Boulos e Nunes mantêm empate, aponta a Datafolha. Deputado e prefeito lideram a disputa em São Paulo em 2 cenários pesquisados. Tem um com o da Atena, outro sem o da Atena. Então, quer ver um cenário? Num cenário, Boulos tem 24, Ricardo Nunes tem 23, Datena 8, Tabata 8, Pablo Marçal 7, Maria Helena 4, Kim Kataguiri 4, em branco 13, não sabem 5. Aí tem um cenário número 2, aí é sem o Datena. Ricardo Nunes, do MDB, 25, Guilherme Boulos, 24, é 26, eu não estou conseguindo ver direito, é 26, tem um pontinho preto aqui em cima no jornal. Tabata 9, Pablo Marçal 9, Maria Helena 6, João Pimenta 3, em branco nenhum e nulo 15. Enfim, a eleição em São Paulo é vista, eu não sei se é, na realidade é vista como uma espécie de um tiro de partida para a sucessão presidencial. Então, daí a importância que se dá a esse colégio eleitoral que é a capital paulista. Aí o Boulos tem uma outra luta, que o Boulos é apoiado pelo Lula, e o Nunes é mais ou menos apoiado pelo Bolsonaro. Ele vai e vem, o Nunes se aproxima, ele é tão apoiado quanto possível para obter o beneplácito dos bolsonaristas e tão distante para conseguir trazer para perto de si aqueles que não são lulistas, mas não querem também se aproximar de Bolsonaro. Aí tem os 2 cenários, em relação a março, março é a última pesquisa, houve o acréscimo de Datena, do coach Pablo Marçal e de Nanicos. Assim, as pesquisas não são comparáveis, embora na anterior Boulos e Nunes também estivessem empatados, mas é possível dizer que a entrada do apresentador e de Marçal impactou o cenário geral. Ambos empatam com Tabata Amaral, do PSB, em terceiro. O Datafolha foi feito em 27 e 28 de maio, com 1.092 eleitores e tem margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Rejeição ao psolista é de 32% e 24% dizem não votar no atual prefeito. Então, rejeição a Boulos é grande, 32%. E a Nunes também é grande, mas menor, né? Se depender da rejeição, o Nunes está bem na fita. Pronto. Deixa eu ver o Estadão. Estadão. Está aqui. Jabuti impõe conteúdo nacional na exploração de petróleo e gás. Eu olho isso e vou me lembrando do que aconteceu no governo Dilma. É um videotape, parece. Um videotape. Melhor adaptado, com algumas cores mais, um som melhor, mas é um videotape. Texto aprovado na Câmara estabelece percentuais mínimos. Modificação de última hora no projeto de lei aprovado pela Câmara, que criou o programa Mover de mobilidade, alterou as regras de conteúdo local da indústria de petróleo e gás natural. A emenda apoiada pelo governo exige conteúdo local de 20% a 40%. Isso para exploração feita em áreas do regime de partilha.
Hoje, essa exigência varia conforme as características de cada projeto. Espero que não dê com os burros d'água. Aí tem projeto naval, projeto... Essa coisa, o Brasil grande, influenciando no exterior, somos o maior do mundo. Bruta mentira. Tem um potencial muito grande, mas sempre existe euforismo, especialmente de quem está no governo e que tem, nesse caso, uma visão estatizante que não deu certo. Não deu certo. Decisão sobre margem equatorial após COP30. Exploração ou não do petróleo na área que abrange parte do litoral do Norte e Nordeste só deve ocorrer após novembro de 2025. Claro, o Brasil fica falando na preservação da natureza, no combate aos combustíveis poluentes, na defesa da atmosfera e tal, e fica pugnando, fica lutando por uma exploração de petróleo na margem equatorial que, segundo os técnicos do IBAMA, pode abalar lá a foz do rio Amazonas, embora esteja lá distante. Tem uma polêmica a esse respeito, inclusive entre cientistas. E o Lula quer, e a Petrobras, a nova presidente, já mostrou que quer a exploração desse petróleo. Agora, não vão falar disso antes, porque deixa o Brasil, que está patrocinando um simpósio sobre natureza, defesa, etc., fica mal na foto. Fica mal na foto. Então, é uma incongruência, como diria o conselheiro Acácio. Conab diz que ainda avalia se fará venda direta de arroz importado. Teve reação, né? Após críticas de produtores e vendedores nacionais, a Companhia de Abastecimento informou que depois da importação decidirá como vai repassar o produto ao comércio. 1 milhão de toneladas é a quantidade de arroz que a Conab foi autorizada a importar. Olha, primeiro tabelar já é um horror. Primeiro, para pessoas que não podem comprar, como as vítimas no Rio Grande do Sul, você dá arroz. Agora, colocar no pacote, tabelar, colocar no pacote um carimbo, né, um selo do governo federal, é um horror. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma volta ao passado, uma coisa retrógrada, que já está aprovado que não deu certo, não dá certo. E vai prejudicar os produtores de arroz. Vai prejudicar. Então, minha gente, cuidado. Ainda bem que tem alguém lá no governo que diz, olha, vamos dar uma espiada melhor nesse negócio. O Lula, eu não conversei com ele, mas o Lula é a favor, André Mendonça mantém saidinha de preso que já tinha direito ao benefício. Ao analisar o caso de Minas Gerais, ministro do STF considerou que a lei não pode retroagir em defesa de detentos. Eu vou explicar, tentar facilitar para você. Na lei penal, se você cria uma nova lei, por exemplo, vou pegar um exemplo simples, uma pessoa foi condenada a 10 anos de prisão e finge que ela está cumprindo os 10 anos. Se aparece uma lei nova transformando aquele crime numa pena de 12 anos, você não pode aumentar essa pena de quem já está cumprindo. Ele tem que cumprir
A pena da maneira com que ela foi criada, da maneira com que ela foi exarada da decisão do juiz. Mas, ao contrário, se surgir uma nova lei dizendo, olha, não é mais 10 anos, é 5, então favorece a quem está cumprindo pena, recua. Os 10 anos recuam para 5, se a lei nova beneficiar o réu. Então, a lei, essa é a gente aprende na faculdade, a lei penal só retroage se for para beneficiar o réu. Então, estão dizendo o seguinte, essa lei da saidinha, o grande contingente de presos e tal, está cumprindo a lei anterior. Se vem uma lei que piora a situação deles, que complica, só os que forem presos daqui para frente. Entendeu? Só os que forem. Os de trás não. Então, no governo Lula, a visão é a seguinte, isso vai demorar 10 anos para ser colocado realmente em ação. Entendeu? É assim. Então, não comemora muito que, pelo menos, é o entendimento da maioria dos... Eu não vi outro entendimento, pode ser que haja, pelo menos grande parte dos juristas ouvidos, e o próprio Supremo, o próprio André Mendonça, nesse caso concreto de Minas Gerais, decidiu, de novo, que André Mendonça mantém saidinha de preso que já tinha direito ao benefício. Tá? Então, vai ser muito difícil a lei retroagir para prejudicar o réu. Vamos esperar para ver se não criam alguma gambiarra aí para mexer com isso. Decisão de Toffoli em favor de Marcelo Odebrecht foi perdoado, doutor Marcelo, de tudo. Ficou só com a multa aplicada. A situação dele é confessa. Acharam lá um pelo em ovo no processo, e aí vem o Toffoli, que é o engavetador geral do STF, e engaveta, com todo respeito, engaveta essa decisão. Pesquisa aponta que apenas 25% concordam com a anulação dos atos da Lava Jato contra empreiteiro. Aí dobram queixas de reajustes de planos, mensalidade chega a aumentar 205%. Clientes relatam aumentos abusivos de planos coletivos. Operadoras dizem que precisam sustentar contratos. 205%. Bom, o Lira conversou com o pessoal dos planos de saúde, resolveram não mandar embora unilateralmente vários clientes, resolveram dar uma brecada, mas a questão não está resolvida. E é interessante, o executivo, que é o Lula, contempla isso da maneira mais tranquila. Às vezes sai uma noite, estamos preocupados. Não estão agindo, estão contemplando, estão só olhando para ver o que acontece ou não acontece. Como diria aquele velho provérbio, se é que é provérbio, macaco, como é que é? Não põe a mão em cumbuca. Macaco queimado não põe a mão em cumbuca. Gato escaldado não põe a mão em cumbuca. Não é, tem macaco também, viu, Luiz? Macaco velho, Esqueceram aqui. Deixa eu ver aqui. Mas é assim, um desses animais não põe a mão na cumbuca. Se queimou uma... não vai explicar isso, né?
Para o país, um jogo de perde-perde, é o William Vac, num dos seus comentários sempre inteligentes, eu não li. Brasil confirma a saída do embaixador e rebaixa status da relação com Israel. Após a retirada de Frederico Meyer, embaixada em Tel Aviv será chefiada pelo encarregado de negócios, Fábio Farias. Então, isso significa o seguinte: Brasil e Israel estão quase rompidos, quase rompidos. O Brasil diz o seguinte: olha, você não é suficientemente importante para nós para termos um embaixador. Eu não sei se Israel vai retirar o seu embaixador no Brasil, mas normalmente acontece que sim, viu? Normalmente acontece que sim. Mas vamos esperar. As organizações judaicas protestaram. Enfim, você sabe aquela história que o Lula comparou o que está acontecendo, o que estava acontecendo em Gaza, ao Holocausto, e aí o embaixador foi chamado ao Yad Vashem, que é um museu que contempla toda a questão do Holocausto, e, segundo o governo brasileiro, levou uma bronca, foi humilhado. Então, e o Lula foi declarado persona não grata, essa história toda. E vamos ver o que vai acontecer. Mas, por enquanto, está difícil. E o Lula agora rasgou a fantasia, está apoiando Hamas e tal. Oriente Médio, Israel está tomando conta daquela saída, tomou, né, aquele corredor que é a saída de Rafah para o Egito, é uma porta para o Egito. Tomou conta daquilo e aparece um anônimo, que é alguém lá do staff do Exército, dizendo que a guerra não vai terminar, não, que vai ter, pelo menos vai até o fim do ano. É terrível o que está acontecendo, terrível. Os números, evidentemente, não devem ser verdadeiros de um lado ou de outro. Israel comprime os números, Hamas faz subir os números de mortos, de crianças, uma batalha de propaganda, etc, etc. O fato é o seguinte: é uma guerra cruel e está morrendo gente, estão morrendo seres humanos. Isso é desumano, isso não é civilizado, isso precisa ser resolvido. Tem teimosia dos dois lados, e esse senhor, que é primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aparentemente age em interesse político próprio, como acontece em muitos lugares, que você vai vendo que os embates, é muito sério, aí vai morrendo gente, os embates atendem muito mais aos interesses paroquiais, lá pequenininhos, entre os políticos, do que os interesses do país. O Estadão fala em a confusão dos planos de saúde. Quer ver? Lira faz acerto verbal para que operadoras suspendam cancelamentos unilaterais de planos de usuários enquanto o governo federal assiste ao debate como se fosse mero observador. Acabei de dizer isso. Fica assistindo, braços cruzados. Decisão de Dias Toffoli que favoreceu Marcelo Odebrecht é rejeitada por 58%. Fizeram uma pesquisa e tal. Tem um aumento de emprego, né? Tem um recorde de emprego para a época. Tem um recorde de emprego para a época. Deixa eu ver. Desemprego é 7,5%. Desemprego de 7,5% é o menor em 10 anos. É menor em 10 anos para abril, diz IBGE.
Números do CAGED também vieram acima das expectativas e indicam a criação de 240 mil vagas de empregos no mês. É uma boa notícia. Claro que a economia está descendo a ladeira, mas aparece no meio disso uma notícia interessante. Olha aqui, o Globo. Desemprego tem menor taxa em 10 anos e ocupação bate recorde. Uma foto lindíssima, lindíssima do Globo. Deixa eu mostrar inteirinha para você. Aqui, ó. Deixa eu mostrar inteirinha para você. Ó, olha que foto. Isso é a Caribe? Não. Lagoa de Araruama. Araruama, no estado do Rio. Despoluição da Lagoa de Araruama, que margeia 5 municípios, concede a praias um inédito selo ambiental, propicia a volta de peixes e pássaros e revitaliza o turismo na região dos lagos, com pontos atraentes como Arubinha em Arraial do Cabo. Olha que lindo, olha que lindo. Ó, que espetáculo que acontece naquela região. Aliás, o Rio de Janeiro, o estado do Rio, tem cenários incríveis. Aquela região, Araruama, ixi, meu Deus do céu. Aí tem discussão técnica. Segredo é absorver e não conter águas, defende arquiteto. Responsável pelo projeto das cidades esponjas. Na China, o arquiteto Kong Jian Yu argumenta a Marcelo Ninho que a infraestrutura verde é mais eficaz para prevenir enchentes que diques e canais de cimento. Aí é uma informação de caráter técnico, a opinião dele. Está aqui o Trump. Hoje continua o julgamento dele, é o primeiro de 34, aquele dinheiro que ele teria gasto para subornar uma moça, uma artista do cinema pornô, ele passou o dinheiro para o advogado dele pagou, então tem uma série de mentiras aí, eles estão batendo nesse Cohen, que é o ex-advogado dele, que pagou essa moça e ele passou o dinheiro para o advogado como se fossem a salários, trabalhos prestados, etc, etc. Problemas. Pode atrapalhar ele se ele for condenado. Além desse, tem 34 que evidentemente vão para depois da eleição. Evidentemente não. Pelo menos é o que os observadores americanos concluem. Bom, o Lula, chocado, como o Palácio do Planalto ficou chocado com todas as derrotas que aconteceram no Congresso, anteontem, ontem, tal. Ele vai assumir, vai se reunir com os líderes do Congresso uma vez por semana, ele mesmo vai entrar nesse buraco que é um governo que não tem maioria e que precisa dobrar os seus adversários. O Brasil está vendendo gás para a Argentina nessa dificuldade e, enfim, está aí. Deixa eu ver o que tem mais. Tem uma reportagem da vida de Kiev durante a guerra e deixa eu ver, o que tem mais? Tem um crime no Rio, nossa senhora, tem um menino que morreu num tiroteio, né, com a polícia, aquelas coisas de sempre. E tem uma menina assassinada por um meio parente da família lá, 35 facadas, um horror. A violência cresce no Brasil.
não nos números, não sei como estão os números, sobem e descem, mas na sensação de insegurança que isso coloca em cada um de nós. Tá aqui quem tomou café conosco. Hoje tem duas coisas importantes a mais. Tem a Marcha para Jesus, agora às 10 horas, e domingo tem a Parada Gay em São Paulo, na Avenida Paulista. Quem tomou café conosco? Maria Eunice, Daísa Montanini, Naldo Félix, Gustavo Nascimento. Nessa Marcha com Jesus aparece um monte de políticos com cara de paisagem. Lúcia Cabral, Josiane Minervina, Ranilson Baldez, Elza Cunha, Ricardo Jorge, Camargo Lacerda, Maurílio Benevento, Salvador Rocha, Reginaldo Miguel, Meilda Motte, é isso, Motte? César Cliquet, de Canela, Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul não se esperam chuvas neste final de semana, graças a Deus. Vamos ver se esse pessoal consegue progredir, e está conseguindo com a população. O Lula abriu um crédito de 15 bilhões. 15 bilhões para o Rio Grande do Sul. Giovanni Góes, de Queimadas, Bahia, Jorge Lem, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e Rosi Azevedo, de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia. De coração, muito obrigado. Aprecio, gosto, fico feliz com os comentários, mesmo os que me procuram dar uma lição. Muitas vezes aceito, as pessoas muitas vezes estão certas, o Boris pode errar, porque eu ainda sou um ser humano. Bom dia.